E se ao conceito viajar sem sair do país, acrescentarmos a componente atividades radicais? Pois bem, é em Marvão, em pleno Alto Alentejo, que pode escolher de que forma aventureira pretende conhecer a região. Com a explicação de um guia turístico, damos início à reportagem especial desta semana, que espera desafiar até os menos corajosos. É a poucos quilómetros de Espanha, mais precisamente no concelho de Marvão, que se realizam várias atividades radicais que dão a conhecer o local. Com programas que são úteis para todos os membros da família, vamos hoje embarcar numa nova aventura. Desde miúdo era uma necessidade que eu tinha de inventar, era quase como se fosse um feeling, uma vibe. Eu agarrava na bicicleta, a minha avó dizia não vais só até à igreja, e eu agarrava na bicicleta e ia até a Espanha, voltava. Tentava sempre, cada dia fazia mais 200, 300 metros, voltava para trás, lembro perfeitamente. Isto é um caminho aqui que atrás de mim que tem 1 km, acho que demorei 3 dias, um dia até chegar mesmo a Espanha, ainda tinha uma bicicleta de rodinhas, ia cada vez um bocadinho, havia um dia que fazia mais uma curva, outro fazia outra curva, e cresceu com este respeito pelo território. Estamos em pleno Parque Natural da Serra de São Mamede e nos Galegos, em Marvão, portanto, distrito de Porto Alegre. A minha mãe era aqui desta aldeia, de Galegos, o meu pai era de Porto Alegre e mesmo, portanto, tendo ido viver para Lisboa, recorrentemente ao fim de semana, vínhamos cá, portanto, ver os meus avós. Foi a ligação familiar que fez crescer o negócio, como aliás aconteceu ao longo das últimas gerações, uma vez que a empresa coexiste com uma marca de azeite e com o olivoturismo. É aliás no antigo lagar da família, o Lagar Museu, que se dá início a qualquer atividade radical desde meados de 2019, altura em que se juntaram o imaginário de criança à vontade de criar atividades que trouxessem o grande público para o Alto Alentejo. Quando comecei a viajar pelo país e pelo mundo com a minha equipa, comecei a perceber que efetivamente se calhar existiam sítios onde eu ia e que nós fazíamos atividades tão giras e os sítios não eram assim tão giros quanto isso. E comecei a imaginar, de repente eu posso montar um parque aventura, era a ideia que eu tinha na altura, vou montar um parque aventura na aldeia dos meus avós, slides a passar e paredes de escalar. Mas antes de alcançar esse patamar, há que começar por algum lado. Comprei umas botas e comecei a fazer as primeiras caminhadas, lembro perfeitamente. Primeira caminhada, pedi 30 € por pessoa e, sei lá, tive um investimento de 1,5 €, foi uma garrafa de água e uma peça de fruta, ou 2 €. E com o resto, o Afonso refere-se a atividades que podem variar entre trilhos, paddle, caiaque, escalada, canoagem, arvorismo e canyoning. Para os menos aventureiros ou mais sedentos de cultura, a primeira aventura sugerida é a caminhada. Com percursos nunca inferiores a 4 km, é possível passar pelos principais pontos turísticos da região e estender caminho até às antigas rotas dos contrabandistas que cruzam Portugal e Espanha. É a caminhada mais acessível da Marvão. Então já completámos, estamos quase a completar o 4º quilómetro. Viemos agora desde Espanha, da aldeia da Fontanheira. E Fontanheira, pronto, era a aldeia de contrabandistas. Estamos a fazer os trilhos que antigamente as pessoas faziam para contrabandear produtos de primeira necessidade entre Portugal e Espanha, livres de taxas e de impostos. Em conjunto um bocadinho a natureza e depois passarmos as típicas aldeias alentejanas e da Raia, infelizmente não desertificadas, mas que acabam por ser também, complementam a natureza, já são parte. E aqui na parte da segurança estamos totalmente equipados, não há razões para ter medo de cair. Não, isso não há qualquer tipo de problema. Os bastões de caminhada permitem uma caminhada mais, tecnicamente mais segura, em caso também de algum receio ou deslize, também permitem que não escorregues. Próxima atividade, qual é que é? Próxima atividade, se calhar temos que ir descobrir o resto do território com a ajuda de um amigo todo terreno. Vamos embora então. Os nossos passeios aqui de Land Rover são essencialmente off-road, porque queremos que as pessoas visitem lugares que, de outra forma, sem ser que os nossos Land Rovers não chegam. Desde miradores naturais, a barragem, portanto, levamos a uma cascata, levamos ao topo da serra, enquanto deparamos-nos com animais, esta escalada, o canyoning e tudo mais, é necessário pegar no jeep.
E este essencialmente é a base do programa, mas depois, se imaginemos que a pessoa já viu o Castelo de Marvão, porque está lá a dormir, por exemplo, não vamos terminar, por exemplo, esse tour num Castelo de Marvão, vamos terminá-lo em Espanha, por exemplo, para colocar um pé em Espanha, outro em Portugal, portanto é completamente tudo adaptado ao tempo da pessoa e ao objetivo. E foi precisamente de Jeep que foi feito todo o percurso até uma das cascatas mais escondidas da aldeia. Despercebida aos olhos da maioria das pessoas, depois de muitos minutos de caminhada por trilhos apertados, é caso para dizer que o destino final supera as expectativas. Por lá, os mais aventureiros não negam um banho de água doce. Sem grandes demoras, é tempo de fazer mais uns quilómetros. A paragem que habitualmente se segue, capaz de prender a respiração, é palco de várias modalidades diferentes. O paddle está em destaque, mas a canoagem e o caiaque também são alvos de muitas atenções. Bem-vindos aqui à barragem da Apartadura, um lago a 600 metros de altitude e que tem um ponto bastante interessante, que foi construído a meio da montanha. Portanto, nós viemos do Val, não é? Ali da Aramanha, de São Salvador da Aramanha, e dada a abundância de água, o rio Severo nasce naquelas montanhas e logo aqui se construiu uma represa de água. Represa essa que já era feita na altura dos romanos, um bocadinho mais abaixo, mas é engraçado como todo este território tem influência do rio. Rio que nos proporciona também a atividade mais feita deste verão e de todos os verões, é quase todos os dias, é o paddle, stand-up paddle, e todas as pessoas conseguem fazer. As crianças, se forem muito pequeninas, nós temos que pagar as mais pequenas, umas azuis. Pronto, se forem crianças minimamente ágeis e com destreza, ali a partir dos 8 anos já conseguem fazer sozinhas. Se não, vão com os pais, podem ir sentadas, agarradas nos elásticos, temos um colete, portanto é extremamente seguro. E, para além do mais, e muito importante frisar, isto é um tour guiado. Começamos por ir ao paradão da barragem, onde foi construído nos anos 80. Também bastante importante frisar, aqui outrora havia uma aldeia que ficou submersa, um bocadinho à imagem da Aldeia da Luz, de Alqueva. Aqui também ficou uma aldeia submersa, passamos por cima da aldeia, mostro umas fotografias de como era a aldeia. E depois então vamos à nascente do rio Severo. É caso para dizer que se junta o desafio ao conhecimento numa viagem aquática de quase 2 horas, onde, segundo o guia, nem se dá pelo esforço de remar. Ora, conhecimento é precisamente a palavra-chave para muitos turistas portugueses ou estrangeiros que, não querendo embarcar em grandes aventuras, desejam apenas conhecer a vila com menção às antigas tradições. Público este para o qual também existem atividades. Há as pessoas que gostam de vir conhecer Marvão pela sua história, querem ir aos main spots turísticos, mas contado por um guia de como é que as coisas funcionaram e de como é que o turismo se desenvolveu. E aqui costumo fazer um roteiro cultural, fazemos-lo de Jeep também, ou num carro clássico, que era precisamente a carrinha com o Toyota Ace, como o avô usava para ir buscar os trabalhadores do lagar. Histórica é também a cascata escolhida para a aventura de destaque. É de difícil acesso e requer a máxima atenção. Com o objetivo de explorar os cursos de água, sem grandes intervenções da natureza, quem se aventura na prática do canyoning é através da segurança dada pelo arnês e pelas cordas que consegue descer verticalmente zonas rochosas. Pode-se dizer que o desporto é a fusão perfeita entre uma caminhada aquática e a escalada. Já no final, o sentimento é da mais extrema adrenalina. Estamos no rio Serrama, que é um rio que é metade português, metade espanhol, já aqui mesmo nos limites do Parque Natural da Serra de São Mamede. E como vocês veem, é um vale encaixado, há que deixar o jeep a 10 minutos, caminhar, portanto bastante difícil o acesso, mas depois sermos recebidos por isto, né? Que é uma cascata aqui só para nós, em que podemos estar aqui a cantar, a desfrutar e acima de tudo a atividade tem que começar com relaxados. São programas de 4 horas, podemos fazê-lo da parte da manhã ou da parte da tarde. A nível de segurança, bastante importante, fatos portanto neoprene para evitar
esfolamentos, rasgões, etc. E o calçado, portanto, aquático, também para aderir melhor aqui à rocha e pronto. E é lançar lá de cima e vamos embora. Até porque, quando se trata de definir o público-alvo da grande parte dos desafios, restam poucas dúvidas. Eu acho que o tipo de pessoas que vêm para isto já vêm com uma predisposição do seja o que for. Portanto, já trazem esse chip inserido, instalado, mais do que a interpretação da natureza e um conhecimento do território. Eu quero que as pessoas saiam daqui com aquela coisa do eu achava que não conseguia, consegui, pá, obrigado, foi mesmo giro. Afinal, isto é fácil. Superar os limites, alcançar o extremo da experiência outdoor e encontrar o equilíbrio perfeito entre o cansaço físico e a contemplação da natureza. Eu chamo que isto é a economia da felicidade, o turismo, porque aqui isto é uma economia para fazer pessoas felizes. Posso dizer que eu tenho um parque aventura montado no meio da natureza, com recursos naturais. Que esperam, no futuro próximo, poder ser aplicados noutros países. O futuro passará, dentro de alguns meses, por descobrir locais repletos de natureza que existem além fronteiras. É um mecanismo de combate à sazonalidade que, ao mesmo tempo, quer marcar a diferença no turismo português. São voos futuros perspectivados em nome da vontade de descobrir, ainda que Portugal continue a preencher todos os requisitos entre a adrenalina e a história.